Oi, gente. O pessoal da Mídia Ninja fez um resumo da semana em que eles lembram, né, que Bolsonaro, folgado, pediu para ter de volta o passaporte para fazer uma viagem para visitar lá o massacre, né? Produzido, não massacre, mas visitar aquele que está realizando o massacre, né? O Netanyahu, lá em Israel. E foi negado esse pedido, porque claramente a grande chance dele estar fugindo da justiça, né? Tá com medo de ser preso, isso é meio óbvio, Bolsonaro fujão. Agora ele merece um passaporte para prisão, depois desse tempo que ele passou lá na Embaixada da Hungria. Vamos ver um pouco desse resumo do Mídia Ninja e comentar. Essa semana, as coisas se complicaram muito para Bolsonaro, sua família e aliados, que respondem a diversas acusações em diferentes processos. O chefe do clã, Jair, dominou os noticiários com a história descoberta pelo The New York Times, que ele se hospedou por 2 noites na Embaixada da Hungria. O fato levanta muitas suspeitas, e a semana termina sem uma decisão de Alexandre de Moraes. Entenda tudo e veja mais. Revelações sobre Braga Neto em 2 investigações diferentes. Para a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, foi descoberta uma reunião secreta para articulação organizada pelo general, visando a participação do grupo de elite do Exército na tomada da Praça dos Três Poderes. E no caso de Marielle, quando o interventor do Rio de Janeiro, ele, além de nomear o delegado preso por arquitetar o assassinato, o general golpista condecorou o cidadão com honraria do Exército. Saiba detalhes e veja também a reação da justiça. Aqui a Mídia Ninja se esqueceu de dizer uma coisa que eu já disse em vídeos anteriores. Ele não só condecorou, como ele foi avisado pelo Fábio Galvão, né, que estava investigando outros policiais, né, que o Rivaldo Barbosa, que ele condecorou, poderia estar ligado às milícias, e o Braga Neto ignorou o Fábio Galvão, e mais, 6 meses depois, o Fábio Galvão, que estava avisando que a figura era problemática, né, Fábio Galvão foi demitido. E vale a pena lembrar uma outra coisa também. O Braga Neto era vice de quem na última eleição, 2022? Era o vice do Bolsonaro, né? Tudo certo, né? Acho que já recuperamos as informações importantes sobre isso. Importante saber mesmo, né? Mas vamos lá. Justiça com multa por a honraria ilegal que Nunes bancou para Michele. O andamento do processo de fraude de Jair Renan avança. Esse é o resumo da semana da Mídia Ninja. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu à PGR um prazo de 5 dias para opinar sobre os esclarecimentos prestados por Jair Bolsonaro no caso da Embaixada da Hungria. Após receber o parecer da Procuradoria, o magistrado vai analisar o caso. A defesa do ex-presidente considerou ilógico sugerir que ele pediria asilo político durante sua estadia na Embaixada. Esta explicação foi enviada na última quarta-feira ao Supremo, após Moraes dar um prazo de 48 horas para Bolsonaro se explicar. O jornal The New York Times relatou que Bolsonaro se hospedou entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano. Fato que ocorreu depois do ex-presidente ter seu passaporte apreendido em operação da PF, que mirou a tentativa de golpe no país. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que liberasse seu passaporte para visitar Israel em maio. A defesa do ex-presidente alegou que a solicitação previa devolver o documento apenas em regime temporário. O pedido foi feito antes de vir à tona a ida do ex-presidente à Embaixada da Hungria. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou Bolsonaro para visitar o país logo após ter declarado Lula persona non grata. Mas com parecer da PGR, Alexandre de Moraes negou o pedido por risco de fuga. O passaporte do ex-mandatário foi apreendido no dia... Mas é muito engraçado, né? O cara tá sendo investigado, passou 2 dias na embaixada húngara de um governo de extrema-direita com toda a pinta de que estava fazendo um ensaio para pedir asilo político e fugir das autoridades. Aí ele pede para ter o passaporte e retomar para ir para Israel, um outro aliado de extrema-direita, o Netanyahu. Quer dizer, tá achando que o Alexandre de Moraes e as instituições brasileiras são tolas, são bestas, né? Aliás, a ida dele para a Embaixada Húngara é importante entender. Ele poderia ter tido a prisão decretada antes de ir para a embaixada, porque quando ele convoca a manifestação, alguns juristas entendem que aquela convocação de manifestação para afrontar o Supremo Tribunal Federal seria obstrução de justiça. Então ele poderia ter tido a prisão decretada naquele momento. Então ele foi para a embaixada para ver da embaixada se a prisão dele seria ou não seria decretada. Porque se fosse decretada, ele estava na Embaixada da Hungria e pediria asilo político. Enfim.
8 de fevereiro, em operação da Polícia Federal, que mirou a tentativa de golpe no país. Braga Neto buscou articular R$100 mil para arregimentar os kids pretos, membros de elite das Forças Armadas, para a tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. Documentos examinados pela Reuters indicam que Braga Neto teria desempenhado um papel ativo na preparação e alojamento de militares com treinamento de forças especiais, como parte de um esforço para uma possível intervenção, em meio a discussões no núcleo do governo Bolsonaro. Uma reunião realizada na residência de Braga Neto, pouco depois do segundo turno das eleições daquele ano, é destacada como um dos eventos-chave na investigação. Além do envolvimento na preparação logística, Braga Neto estimulou a divulgação de mensagens contra os então comandantes do Exército e da Aeronáutica, que se recusaram a apoiar o golpe. O ex-chefe da polícia... Nossa! Além de tentar arregimentar os kids pretos, né? Que esse grupo supostamente de elite, tem umas evidências aí que a elite do exército não anda muito boa, não, né? Mas enfim. Além disso, ele tentou intimidar os que eram contra, né? Entendi. Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, preso por planejar o crime de Marielle, recebeu condecoração no Exército Brasileiro por indicação do general Walter Braga Neto, que até então estava à frente do Comando Militar do Leste. A apuração da Pública mostra que Barbosa foi condecorado com a Medalha do Pacificador em junho de 2018, 4 meses após o atentado contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes. O mais importante é que ele foi avisado antes disso, antes de indicar o Rivaldo Barbosa como o chefe da polícia e tal, na intervenção e tal. Ele foi avisado que o cara poderia e teria ligações com a milícia por um policial. E esse policial que avisou, o Fábio Galvão, foi demitido 6 meses depois, 5, 6 meses depois, pelo Braga Neto. Ele não só ignorou o aviso, como demitiu aquele que avisou. Isso é que é o mais grave, né? Isso é que é o mais grave. A portaria que formalizou a honraria foi assinada pelo então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. O ex-delegado Rivaldo Barbosa foi preso pela PF no último domingo, sob acusação de ter planejado o assassinato e agido para obstruir a investigação do caso ao longo dos últimos 5 anos. 5 casos da Polícia Civil no Rio que foram investigados pelo ex-delegado Rivaldo Barbosa podem ser reabertos. Barbosa foi preso neste mês por planejar a morte de Marielle, bem como obstruir a investigação do assassinato do crime nos últimos 5 anos. Os advogados dos casos avaliam entrar com petições para coleta de depoimentos de testemunhas desconsideradas nas investigações. Em situações específicas, eles planejam alertar que provas podem ter sido perdidas porque não houve rápida ação para a coleta. A informação é do jornal O Globo. Em um dos casos, Cláudia Ferreira Silva, de 38 anos, foi baleada perto de casa durante a operação no Morro da Congonha. Depois, ela foi arrastada por 300 metros por policiais numa viatura. Este ano, os policiais foram absolvidos. Áudios inéditos revelam os bastidores da ditadura militar após 60 anos do golpe. O material obtido e divulgado pela CBN mostram conversas entre os generais durante o governo de Ernesto Geisel, período em que começou a redemocratização no país. Em um dos diálogos... Não, em Geisel começa o período de distensão. Aqui eu vou ter que corrigir o pessoal da mídia ninja. Aliás, ditadura militar foi tema da minha dissertação de mestrado. Não começa a redemocratização no período Geisel. O que começa ali é a distensão política, uma estratégia dos militares para manter o poder mesmo depois que eles saíssem do exercício direto, manter a influência deles sobre o novo governo civil. Uma estratégia militar que foi estudada por Suzeley Calil Matias, Sebastião Velasco, entre muitos outros, né? André Teixeira Jacobina, eu. E então não foi... O período de redemocratização mesmo começa ali no início dos anos 80, né? Quando você tem, na abertura, a volta dos partidos políticos, você tem a volta à legalização, final dos anos 70, início dos anos 80, e a redemocratização mesmo, e a luta pela redemocratização, parece coisas diretas, né? Em 84. Mas enfim. Geisel recebeu o então ministro do Exército, Dali Coutinho, para uma conversa no Rio, às vésperas de assumir a presidência. No encontro, Coutinho diz o seguinte ao general: o negócio melhorou muito. Agora melhorou, aqui entre nós, foi quando nós começamos a matar. Geisel então responde: antigamente você prendia o sujeito e ia lá para fora. Coutinho: esse troço de matar é uma barbaridade, mas acho que tem que ser. Os áudios estarão em série original da Globoplay. O governo colombiano tomou a decisão drástica de expulsar todo o corpo diplomático argentino em seu território. Esta ação
surge como resposta às declarações incendiárias feitas pelo presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente colombiano, Gustavo Petro. Vale a pena dizer que o Milei está afundando a Argentina, viu? Os dados, as informações econômicas da Argentina, em termos de perda de emprego, perda de poder de consumo, são, assim, gravíssimas, né? A Argentina caminha aí para uma catástrofe econômica, mas a gente vai tratar disso futuramente em vídeos específicos sobre esse assunto. Durante uma entrevista à CNN, Milei não poupou críticas a Petro, referindo-se a ele como um assassino terrorista, em alusão ao passado do líder colombiano como guerrilheiro. Tais declarações inflamadas geraram uma reação imediata do governo colombiano, que as considerou prejudiciais à relação entre os dois países e um insulto à dignidade do presidente Petro, eleito democraticamente. Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente, se tornou réu na justiça nesta quarta-feira por suspeitas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de dinheiro falso. O filho 04 e o instrutor de tiro Maciel Alves de Carvalho, filho de peixe, peixinho é, né? Foram indiciados pela Polícia Civil em 15 de fevereiro deste ano. Ambos vão responder por suspeitas de esquema fraudulento com empréstimos de banco. A polícia acredita que ele falsificou as relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia para conseguir um empréstimo de R$157 mil em 2022. No ano seguinte, obteve novos empréstimos de que somam mais de R$500 mil. Jair Renan ainda teria dado um calote no banco. A Justiça de São Paulo aplicou multa de 50 mil à Prefeitura da capital devido à realização de um evento ilegal no Teatro Municipal, em homenagem à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O evento, ocorrido na última segunda-feira, contou com a presença do ex-presidente Bolsonaro e do atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes. A cerimônia, que concedeu a Michele o título de cidadã paulistana, foi organizada pela Câmara Municipal, responsável por conceder a honraria. No entanto, uma liminar da Justiça de São Paulo proibiu a cessão do espaço do teatro para o evento, sob a alegação de que a cerimônia deveria ter sido realizada na sede do Legislativo paulistano. A medida da Justiça ocorre após requerimento enviado pela deputada federal Érica Hilton. Pois é, gente, pois é. Vamos ver o que é que as instituições vão fazer aí nos próximos dias. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.